Olá, como é que vocês estão? Quarto ano, tudo bem? Todo mundo em paz? Espero que sim. Voltando para mais uma aulinha, história agora. Como é que vocês estão? Animados para o feriado que está chegando essa semana? Um feriado assim é ruim, né? Porque a gente não está podendo sair, e aí não tem muito o que fazer, né? Só nos resta ficar em casa mesmo, respeitando essa questão do isolamento social. E eu vou aproveitar para colocar aí os meus jogos em dia, né? Tenho que zerar alguns jogos, como eu falei com vocês, eu adoro, né? Videogame, eu estou precisando zerar isso tudo. Vou aproveitar este feriado para isto. Gostaria de lembrá-los sempre para não esquecer de assinar a lista de presença. O link está na descrição aí abaixo do vídeo. Tá? Importantíssimo vocês colocarem o nome de vocês nela. Qualquer dúvida, né, quanto a essa aula aqui, anotem no caderno de vocês, colhem todas as matrizes, e caso você não tenha entendido algo que eu tenha dito aqui, ou alguma atividade que eu tenha passado, você pode colocar aí a sua pergunta, né, como muitos já fazem na descrição do vídeo, ou então você pode esperar a nossa live e interagir comigo de forma mais dinâmica, de forma mais rápida. Foi muito bom, né, a escola ter criado esse sistema de live. Eu tenho gostado bastante, né, pelo menos com todas as outras turmas que eu dou aula, tem sido muito proveitoso. E eu acho que com vocês também, né, semana passada não, 2 semanas atrás, né, nós tivemos a nossa primeira live, foi ótimo, nós conseguimos esclarecer muitas dúvidas, passar por aspectos do conteúdo ali e acaba aproximando, né, um pouco mais o professor do aluno. Para esta aula de hoje, eu fiz a proposta de nós realizarmos aí a correção da matriz, né, 61, e também trabalhamos um pouquinho sobre as primeiras cidades, como elas surgiram e qual o contexto que elas apareceram em. Lembrando que muitas dessas da explicação ou de algo que eu vou falar aqui nós já trabalhamos em outros momentos, tá bom? Essa questão das primeiras cidades, como elas surgiram. Né? É só lembrar, eu gosto sempre de recapitular, vocês sabem disso, né? Nós estamos trabalhando aí no livro de vocês no capítulo 4, tá? O capítulo 4 que vem trazendo a ideia da invenção. Vamos colocar aqui. Vocês sabem que a letrinha não fica muito bonita nesse aqui. A invenção do comércio. Opa! A invenção do comércio e o surgimento das primeiras e o surgimento das primeiras cidades. Ok? Letrinha, professor. Vocês vão ver que no quadro, quando eu começar a dar aula, a letra vai ficar ótima. Tá? Vou inclusive ensiná-los a escrever em 3D. Tá bom? Então, olha só. Neste capítulo 4, ele começa lá na página 56 do livro. Só recapitulando tudo. Ele vai trazendo a ideia de sedentarização do homem, né? Aquilo que surgiu depois da Revolução Agrícola, aquela ideia do homem ter um local fixo, deixar de ser nômade, né? As sociedades deixam de ser nômades aí. Tá? Porque nós começamos a praticar a agricultura e a agricultura nos permitiu, através da inovação das técnicas, né, nos fixar em um local fixo, tá? Nós estamos em um local fixo, habitar, né? Seria a palavra melhor colocada aí, habitar um local fixo, tá? Então esse processo de sedentarização permitiu que os nossos ancestrais desenvolvessem diversas técnicas agrícolas e a partir dessas técnicas agrícolas eles começaram a produzir mais alimentos, as sociedades começaram a crescer, a população começou a crescer.
E com o desenvolvimento das diferentes técnicas agrícolas, que eu já falei com vocês, aos poucos as comunidades, né, nossos ancestrais lá do Neolítico, eles passaram a produzir mais alimentos, né, do que era necessário para o seu consumo. E a sobra desse alimento que eles começaram a produzir a mais, nós vamos dar o nome de excedente, tá? E aí, à medida que as sociedades começaram a interagir, as aldeias, né, as comunidades começaram a interagir uma com a outra, eles começaram a fazer a troca desses excedentes. E a troca desses excedentes deu origem ao que nós chamamos de comércio, tá? Tudo bem? E nesta ideia do comércio é que vão surgir aqui, eu já falei com vocês também, as primeiras cidades, tá bom? Ok? Aí, nesse processo eles inventaram a moeda, que era para facilitar o comércio, entre outros aspectos, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar. Vamos começar primeiro fazendo a correção então da página 61, depois desse breve resumo aqui que nós trabalhamos. Vamos lá. Página 61. Um detalhe. Na página 61, ela está trazendo também um pouco do conceito, do exercício que eu trabalhei na última aula com vocês, que é a escrita e a matemática. Essa aula que inclusive foi o dia da live nossa, lembrando que a maioria das sociedades que existem no mundo, né, cada uma do seu jeito, cada uma do seu modo, desenvolveu e aprimorou registros como a escrita, como os números, para que pudessem o quê? Melhorar a comunicação, que elas pudessem elaborar documentos, transmitir mensagens, controlar o comércio. Então, é importante nós lembrarmos sobre o surgimento da escrita e também o surgimento da matemática. Eu falei com vocês que as primeiras formas de escrita, elas aconteceram aí há mais ou menos 6.000 anos atrás, uma coisa muito antiga, né? E elas surgiram aí com a questão dos símbolos que expressavam a ideia de como as pessoas viviam, expressavam a ideia de como eram as sociedades, expressavam a ideia de quantidades na época, né? Lembra que no passado ainda não existia o papel, tá? Então os registros eram feitos em paredes, em placas de barro, em madeiras, né? Muitas sociedades escreviam, faziam seus registros em árvores, assim, tá? Mas é muito difícil a gente achar isso hoje em dia. Falei com vocês que a escrita, né? Aqueles que dominavam a escrita, que sabiam interpretar os símbolos, além de fazê-los, né? Eles tinham um importante papel na sociedade, eles eram chamados de escribas, tá? E à medida que o tempo foi passando, né, as sociedades elas desenvolveram a escrita e passaram a registrar o seu modo de vida, começaram a registrar decisões do governo, conteúdos ou aspectos ligados à religião, entre outros, tá? E é por isso que a gente consegue entender um pouco como viviam nossos antepassados, tá? Ao longo da história surgiram muitas formas de escrita. Isso eu falei com vocês, tá? Então, vamos lá. Olha a questão 1. A que se refere a palavra excedente? Opa, nós já trabalhamos com essa palavra aqui um monte de vezes, né? A que se refere a palavra excedente quando nos referimos ao surgimento do comércio? Então, quando eu penso na ideia que surgiu o comércio, por que o excedente está ligado a esse surgimento do comércio aí? Vamos ver aqui as questões. Vamos começar de baixo para frente. Alimentos produzidos exclusivamente para consumo dos grupos que o produziu. O excedente, será que ele era exclusivo? Quando a gente fala exclusivamente, dá a ideia que o alimento era produzido só para aquelas pessoas. E nós vamos ver que não, que o excedente era a sobra. E aí eles conseguiam trocar essa sobra com outras pessoas. Então não era exclusivo para consumo de quem produziu. Tá bom? Vamos ver que o excedente está relacionado a peças de roupa que não eram mais utilizadas e poderiam ser trocadas? Não, o excedente estava relacionado à produção de alimentos, tá? Lembra-se, por causa da Revolução Agrícola. E olha lá, nós vamos marcar o xizinho
nessa aqui, os alimentos produzidos além da necessidade. Esse além aqui quer dizer que eles são excedentes, eles foram feitos a mais, tá? Das necessidades do grupo. Então, deixa eu colocar no outro slide para não ficar rabiscado. Você vai marcar aí a primeira bolinha, tá? Os alimentos excedentes aí, eles foram produzidos além das necessidades. Ele produziu-se para consumo e teve uma sobra. Essa sobra é chamada de excedente, ok? Vamos para a questão 2, então. As trocas de mercadorias foram a primeira forma de comércio que existiu. Então, eles trocavam mercadorias e isso é o início do comércio. Explique como essas trocas aconteciam. Lembra que eu falei com vocês, né? Primeiro, né, as trocas de produtos elas eram realizadas o quê? Entre membros de uma mesma comunidade, né? A gente trocava, por exemplo, produtos dentro da nossa sala de aula. E à medida que cada grupo, né, produzia mais determinado produto, ele produzia além do necessário para a sua sobrevivência, lembra do excedente, ele trocava com outras comunidades, ele trocava esse excesso por outros produtos que também estavam em excesso em outros locais, em outros grupos, tá bom? Então, é a questão do excedente. Lembra, a troca daquilo que se produziu a mais, né, com outros grupos que também tinham produzido algum outro produto a mais, algum outro alimento a mais. Tranquilo? Então, é só eu pensar que cada grupo produziu o necessário para sua sobrevivência, né? E trocava o que tinha em excesso por outros produtos que faltavam, mas sobravam em outro grupo. Ok? Vamos ver como é que fica a resposta então. Olha lá. As trocas de produtos eram realizadas entre membros de uma mesma comunidade. Legal. Cada grupo produzia o necessário para sua sobrevivência e trocava o que tinha em excesso por outros produtos que faltavam, mas sobravam. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Mas sobravam em outro grupo, em outra comunidade. Então eu produzia muito milho, mas estava me faltando arroz, e em uma outra comunidade produziu muito arroz, mas faltava milho, eu fazia essa troca com eles, ok? Então essa é a ideia de como surgiu o comércio, ou como ele começou a existir como a gente conhece hoje. Vamos ver a questão 3. Opa, por que não está passando? Vamos lá. Por que a escrita é importante para a sociedade? Opa, falei disso agora há pouco, né? Ela é uma forma de... Olha aqui, por que a escrita é importante? Ó, de comunicar. Então, a escrita é extremamente importante porque ela é uma forma de comunicar o quê? Acontecimentos. O que mais, hein, que eu posso citar de exemplo? Você acha que ela pode comunicar que as crenças das pessoas, né, a questão da religião, ela pode comunicar a questão dos saberes. O que mais, hein? Ela pode preservar informações, né? Leis, como eram feitos tributos, esse tipo de coisa. Então, eu posso resumir tudo que a escrita ela é uma forma de comunicar acontecimentos, crenças, os saberes, né? De preservar informações. E a gente faz isso tudo, comunica, mantém os acontecimentos, as crenças, os saberes, as informações, principalmente para o que? Comunicar, para dar uma ideia às gerações futuras de como nós vivíamos. Então esse é uma das maiores importâncias da escrita. Você não escreve no caderno para você lembrar depois o que você escreveu? É a mesma coisa, né? A escrita ela vai lembrar, por exemplo, os seres humanos em um futuro, né, como se viviam ou como eram as coisas, como eram organizadas as sociedades no passado. Ok? Vamos ver a primeira aqui, como que ficaria a resposta, porque ela é uma forma de comunicar acontecimentos, crenças e saberes dos povos e de preservar essas informações para futuras gerações. Ok? Tudo que eu falei. Vamos ver a questão 4 agora.
Além da escrita, de que outras formas o homem pode se comunicar? Então, podem ser citadas aí inúmeras formas que os homens utilizam para se comunicar. Eu coloquei algumas, né? Eu coloquei as expressões corporais, né? Através do movimento do corpo, a dança, a fotografia, pintura, esculturas, tá? Isso tudo são formas que o homem utiliza para se comunicar. Lembra quando os portugueses, pensa aí quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quando eles descobriram o Brasil, por exemplo, os índios e os portugueses não falavam a mesma língua, então eles utilizaram de outras formas para se comunicar, ok? Então essas são aí alguns exemplos. Eu tenho certeza que vocês colocaram mais aí ou diferentes do que eu, e eu vou querer saber todos eles na hora que vocês estiverem assistindo essa aula. Vocês podem colocar aí no comentário do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a correção da página 61. Como complemento a essa aula, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as primeiras cidades, ou a ideia de como surgiu as primeiras cidades no mundo, como surgiram, né, as primeiras cidades no mundo, né? Eu tenho que lembrar que o processo de sedentarização, eu já falei com vocês, que ocorreu em que período? No Neolítico. O processo de sedentarização que ocorreu no período neolítico, ele foi acompanhado por quê? Primeiro, pelo um aumento da população, começou a crescer cada vez mais, né, as comunidades humanas. E segundo, pela formação das primeiras aldeias. Olha só, essas aldeias, essa forma de organização, né, dos nossos ancestrais neolíticos, vão dar origem às primeiras cidades. Ok? Tranquilo? Essas comunidades, pessoal, é importante nós pensarmos que elas se tornaram cada vez mais avançadas. Elas começaram de forma tímida, né? Apenas ali realizando trocas comerciais, aquele tipo de coisa. Mas à medida que elas, o tempo foi passando, elas se tornaram cada vez mais avançadas. E olha o que eu coloquei para vocês aqui, ó, dividindo o trabalho entre diferentes camadas sociais. O que aconteceu aqui quando eu falo dividir o trabalho entre camadas sociais? É que começou a surgir nesses locais, nessas aldeias, algumas tarefas que eram ora mais importantes do que outras, tá? Por exemplo, tinha-se que defender essa aldeia de outras aldeias, de povos nômades que poderiam atacar, né? Então começou a surgir, por exemplo, o trabalho de ser soldado, de vigiar os muros, né, os possíveis muros dessa aldeia, de vigiar os limites dessa aldeia, tá bom? E aí começou a surgir também o trabalho relacionado a administrar toda a aldeia. Quem iria administrar, né? Então, nesse contexto em que houve o processo de sedentarização do homem lá no Neolítico, houve o aumento da população e a formação das primeiras aldeias. Tá? E essas aldeias, essas comunidades se tornaram cada vez mais avançadas, dividindo o trabalho entre as diferentes camadas sociais que ali existiam. Tá? E à medida que eles vão dividindo esse trabalho, então, vão tendo importância entre os trabalhos. Tá? E essa importância entre os trabalhos, né, levou as pessoas a umas acumularem riquezas e outras não, já que elas tinham trabalho mais importantes do que outras, tá bom? Então, nós pensamos sobre esse aspecto no surgimento da cidade, tá ok? Então, as primeiras cidades, eu tenho que pensar que elas surgiram com a questão do comércio e elas se desenvolveram sempre próximo à margem dos rios. Por que elas cresceram, elas se desenvolveram à margem dos rios? Por quê? O rio contém água, né? Parece uma bobagem. E a água era essencial para o quê? Que eu falei com vocês ali, ó, que eles faziam nessa época? A agricultura. Nós não falamos da questão da revolução agrícola. Então, os homens, eles organizavam a sua sociedade a partir da agricultura. E o que precisa para plantar? Água. Tá? O que a gente precisa para consumir? Também, para não morrer de sede?
água. Então, as primeiras cidades, as primeiras aldeias, elas se desenvolveram próximo à margem dos rios e principalmente em um local que nós chamamos de crescente fértil. A crescente fértil é uma região que vai do Egito aqui até o Irã, né, pegando aqui o rio Nilo, o rio Eufrates, o rio Tigre, aqui que surgiram as primeiras cidades do mundo. Região essa que é conhecida como Mesopotâmia, tá ok? Então foi daqui que surgiram as primeiras cidades. Legal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de correção da página 61. Falamos um pouquinho aqui sobre o crescimento das cidades. Isso tudo para apoiar vocês, para vocês conseguirem fazer as atividades que eu propus da página 66 e 67. Tá? Para a gente encerrar esse capítulo. Eu fico à disposição de vocês para responder qualquer dúvida. Né? Espero vocês na live. Tchau para vocês e uma ótima semana a todos. Bye, bye.